Em Jeremias 29:11, a palavra fala assim: porque sou eu que conheço os planos que eu tenho para vocês. E quando a gente fala sobre propósito, sobre para que eu existo, o lugar onde a gente pode entender a vontade personalizada de Deus para nós é na presença dele. Às vezes eu já ouvi algumas pessoas desesperadas falando: pastora, eu não consigo saber para que eu existo, porque o que Deus sonhou sobre mim? Eu oro sobre isso. Hoje, Luciana, estávamos numa reunião e nós estávamos conversando com minha mãe, e aí a gente falou: nós estávamos orando sobre isso, mas Deus ainda não falou nada sobre isso. Nós estamos buscando, eu e o Luciano compartilhando isso, e a pessoa falou: bem-vindo ao meu mundo. Tipo, como se Deus nunca fala tão claro assim comigo, como Deus costuma falar com vocês. A gente acabou dando risada sobre isso, mas a questão é que a gente precisa desenvolver esse lugar de aprender a ouvir Deus. Sabe, os nossos dons e os nossos talentos naturais, eles já apontam para a razão pela qual nós existimos. Quem aqui tem filhos? Ou filho, ou filhos, a gente vai ver que uma criança, mesmo pequena, ela já começa a demonstrar coisas que ela aprecia, os talentos que ela tem, as aptidões naturais. Tudo isso já é um indício, por quê? Porque nós existimos. Deus vai nos usar dentro da forma como nós somos, do que nós fomos feitas. Eu já vi alguns adultos que exercem profissões que os pais quiseram que eles exercessem. Vocês conhecem uma história assim? Que o vô era médico, o pai era médico, tem que ser médico. Mas a pessoa, ela queria ser artista, ela queria pintar telas, mas ela tá lá dentro de um hospital frustrada, E às vezes no reino de Deus, às vezes a gente fica falando: qual é o meu propósito aqui? Então a gente tem que entender que quando nós somos filhos de Deus, aonde Deus nos plantar, nós vamos prosperar. Então esse senso de significado, do que, para que eu existo, nós vamos entender muito buscando a presença de Deus. Às vezes nós vamos entender que há fases na nossa vida, e quando você está numa fase específica, o propósito de Deus é que você o glorifique ali. Então às vezes na fase da faculdade, não dá tempo de mais nada, mas ali dentro, você ser uma jovem cheia do Espírito Santo, dando um testemunho real do que é pertencer ao Deus que morreu por você, ter essa mensagem não só falada, não só escrita de uma cartinha, mas pregada com a tua atitude. Isso é propósito, sabe? É você lembrar que você existe para isso. Você existe para ser realmente uma testemunha eficaz do amor de Deus, do reino de Deus. A segunda consideração é que o nosso propósito, ele começa com identidade. Eu tenho visto muitas pessoas que elas alcançam alguns lugares em Deus, e depois, quando elas ganham alguns títulos, elas ficam tão felizes porque elas estão sendo reconhecidas dentro do propósito para o qual elas foram chamadas. Mas se esse mesmo título é removido, elas ficam perdidas, como se o propósito tivesse acabado, sabe? E nossa identidade, ela não tem a ver com aquilo que a gente faz. Ela tem mais a ver com aquilo que nós somos. Por isso que a gente entender, sabe, que nós somos filhas amadas do Deus poderoso, que para cada estação vai nos usar, às vezes em formatos diferentes. E às vezes eu já vi, por exemplo, algumas pastoras mais velhas, falando que quando elas transicionaram e deixaram de ser pastoras, elas ficaram perdidas. Porque, qual é agora a minha identidade? Eu era uma pastora, mas agora não sou mais pastora. O que eu faço? A gente continua vivendo para glorificar Deus, sabe? Fazendo as coisas, lembrando que os olhos dele estão sobre nós. Então nós precisamos entender, primeiro, a gente precisa ser quem Deus nos chamou para ser. Filha, sabe? Serva, apaixonadas, que buscam a presença dele, e depois nós vamos agir naquele lugar que Deus estabelece naquela estação. Então a gente vai ter estação de estudante, estação de profissional, estação de esposa, e quem casou por 50 anos é 50 anos de esposa, mais plus alguma coisa, e depois vem a estação de mãe, depois os filhos crescem, vão embora, e você está vivendo estações distintas, e em cada uma delas cumprindo o propósito para o qual fomos chamadas, de darmos glórias ao nosso Deus, fazermos bem bonitinho. Então, às vezes alguma mulher fala: poxa, mas a minha vida toda eu tenho estado dentro da minha casa, eu limpo a minha casa, eu cozinho para a minha família, eu não sei se eu estou cumprindo o propósito. Queridas, deixa de falar, que serviço nobre é esse? Eu fico tão triste quando às vezes eu vejo algumas palavras assim de pessoas que não entendem os valores bíblicos e menosprezam esse lugar. Glória a Deus por toda mulher que está ali na sua casa cuidando bem da sua família, sabe? Porque em parceria, a parceria familiar ali, cada um fazendo a sua parte, sabe? Quando a nossa família está amada, cuidada, nós estamos fazendo uma parte
tão importante, sabe, do que é ser mulher, sabe, você ser ali um apoio para o seu esposo e ele para você, cada um cumprindo a sua parte, você como mãe sendo um exemplo, uma inspiradora ali para os seus filhos, que ajuda os seus filhos na tarefa, e são fases distintas, e quando a gente consegue viver cada uma delas bem, sabe, a gente vai ter muita alegria olhando para trás e saber que os frutos são para a glória de Deus e que estamos sim vivendo o nosso propósito, né? O propósito pelo qual nós existimos é para sermos e vivermos para a glória de Deus, né? Então, se você, não sei qual estação você está, mas a sua identidade, né, ela não está baseada naquilo que você faz, mas em quem você é, e você é filha amada de Deus, né? E Ele espera que você possa ser um instrumento aonde quer que Ele te plante na estação adequada, naquela estação propícia. Lá em Efésios 2:10 a Bíblia fala assim: pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então o Senhor nos fez para boas obras, e essas boas obras elas vão se manifestar conforme a estação que nós estamos vivendo. Mas eu estava vendo esses dias, eu sou aquelas bem emocionada, né? Qualquer historinha mais assim emotiva eu já começo a chorar. Eu vi um Reels esse dia, eu chorava, eu acho que eu estava de TPM também, porque eu chorava assim. E era um Reels de boas atitudes, assim, de as pessoas andando a segunda milha, sabe? Era uma moça importante que uma criança correu para abraçar e em vez dela menosprezar, ela volta e para aquele abraço. Era um senhor que invade um jogo emocionado ali com a partida e todos os jogadores, em vez de colocá-lo para fora, dão maior moral, aplaudem e deixam ele fazer lá o gol. Esse tipo de coisa. E eu... sabe? Porque a gente nasceu, sabe, para revelar o amor de Deus. Tem muita gente que nunca vai ler a Bíblia e assim, o amor de Deus vai ser conhecido por essas pessoas através das nossas ações, da nossa atitude, né? E eu quero muito que você saia daqui nessa noite encorajada, né? Considerando que muitas coisas que você talvez fez até hoje, achando que era só o que você tinha que fazer, não é só isso, sabe? Você estava manifestando ações que refletem a sua paternidade, que é ser filha de Deus. E glória a Deus por cada gentileza tua, por cada vez que você decidiu andar a segunda milha, entregar a capa além da túnica, que você decidiu perdoar, que você decidiu ser amável, sabe? Que você decidiu servir, você decidiu, sabe, ser aquela que cede de novo. Glória a Deus por isso, sabe? E eu fico tão feliz de saber que nada escapa dos olhos de Deus. Nem as frustrações que você passou, nem as humilhações, nada disso. Mas também todas as suas boas decisões são assistidas por Deus. Sabe, eu não sei se vai ter telão no dia do julgamento, mas tem hora que eu penso nisso e eu capricho mais naquilo que eu vou fazer. Eu falo, se tiver o telão, pelo menos algumas coisas bem bonitas para compensar as que não foram tanto, né? Pelo menos tem aquele filme que você fala, que lástima, mas teve umas cenas que valeram o resto. Então, pelo menos uma parte aí a gente tem que se preocupar, né? Essa semana eu postei uma frase que dizia assim: não se esconda, o mundo precisa de quem você é em Cristo, né? Uma frase da Alissa Bivi. E aqui a forma, quem você é uma pessoa única. Não é só o desenho da sua digital aí que expressa a sua, sabe, a forma tão exclusiva que Deus te fez. Aquilo, a forma como você vê o mundo, toda a sua história, todas as suas experiências, sabe, Deus te moldou de uma forma única. Agora, dentro disso tudo, né, Deus quer contar, e Ele está contando com você, né? Toda a sua experiência, a forma como você não pode ficar com medo da comparação ou com medo de qualquer coisa se esconder e não deixar Deus te usar. Eu quero te falar nessa noite, deixa Deus te usar, né? E deixa aquilo que a gente tem de ruim, as nossas inabilidades, as nossas dificuldades, as nossas, sabe, a parte chata do nosso temperamento ou a parte difícil de lidar com a gente precisa lançar ele aos pés de Jesus. E a gente precisa crescer e procurar melhorar, mas de uma forma daquilo que nós, do jeito que nós nos encontramos hoje, pegando o nosso melhor, a gente deve entregar para a glória de Deus, sabe? Colher os frutos que estão à nossa volta. E fazer, sabe? Não ficar com medo, não ficar escondido, mas falar, Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui. Eu sei quem eu sou em Jesus e você precisa falar isso para o Senhor. Falar, eu sei que o Senhor tem contado comigo para nesse meu campo aqui de atuação, aqui onde está a minha volta, hoje, eu poder ser uma voz do céu. Eu poder ser um abraço do Pai, eu poder ser uma extensão, né, do teu amor para as pessoas. A terceira consideração que eu quero fazer, né, nessa noite é que falar que o propósito não é sobre visibilidade, mas fidelidade. Quando a gente ouve algumas histórias da Bíblia, quando a gente ouve testemunhos de uma forma geral,
parece sempre tão especial e tão, de uma certa forma, vamos falar assim, glamurosa, assim, sabe? Quando você vê um testemunho, como a gente estava vendo, eu falei do vídeo do testemunho de domingo, que as duas irmãs estavam falando, que elas guerrearam, que elas choraram juntas, que foram encorajadas e depois receberam ali os seus bebês, o milagre. E quando a gente vê né, a história ali resumida com o bebê na mão, é tão lindo, você fala, glória a Deus, que testemunho maravilhoso. Mas, gente, vamos pensar na forma tão ordinária que é você orar por um pedido e chorar na presença de Deus e buscar isso. Quando você conta em alguns minutos tudo isso, é algo, uau, um milagre ali no colo delas. Mas é no ordinário que a gente vive o nosso propósito, sabe? É ali naquela busca do dia a dia. Quando a gente olha para algumas mulheres da Bíblia, a gente olha para Ruth, a gente olha para Esther, a gente olha para Maria, a gente olha para Débora, a gente fala, nossa, cada mulher é tão espetacular. Mas vamos olhar ali o contexto. Era no ordinário. Sabe, Maria estava ali vivendo um noivado, chega com uma notícia super difícil, não tinha as redes sociais, sorte dela, né? Porque teve que lidar só ali com a vizinhança e algumas coisas, porque senão era mais rumor ainda, mais barulho, né? Mas ela teve que lidar. Mas quando você fala ali, é o ordinário, porque no dia a dia ela vendo as pessoas olharem para ela chegando em casa e falando, Senhor, eu disse sim, que se cumpra a tua vontade, mas tá sendo tão difícil, agora eu tô tendo que fugir disso, fugir daquilo, pressão, sabe, do governo que teve ali coisas políticas junto envolvidas, ela começou a entrar num contexto e todos esses medos, todos esses anseios, ordinário, vivendo o dia a dia ali de uma noiva que depois teve um noivo que quase deu no pé, mas porque era temente a Deus, o anjo pôde falar com ele ficou, mas ali quando a gente pensa bem ali o dia a dia, é no ordinário ali, sabe, a fidelidade, ela é medida ali no seu dia a dia. Quando a gente ouve o testemunho, é uau, mas quando a gente olha ali para Ruth, sabe, a história dela e assim, as decisões dela de honrar a Deus, mas no meio de um contexto tão ordinário. Sabe, quando os maridos tudo foram embora, tava ela lá com aquela sogra, e daí olha e fala, meu Deus, o que a gente faz? Vai, não vai? É no ordinário. Só que depois que as decisões são tomadas de honrar a Deus e de ser fiel, a gente olha e fala, uau. E sabe, a sua vida é uma história sendo escrita no ordinário. Cada dia que você vive a sua resposta, Deus está ali, sabe? E um dia eu fico pensando, o que os nossos filhos vão contar sobre nós? Sabe, eu quero que os meus filhos tenham histórias muito legais para falar sobre a mãe. Eu quero que os meus netos, eu tô nessa fase, dá licença, desculpa. Tenho 3 netos. Eu sempre falo essa frase em algum momento, toda pregação eu vou colocar em algum lugar. Quando a gente fala esfriou, eu falo, eu como sou vó de 3 netos, eu digo esfriou mesmo, está frio. Eu ponho essa frase aleatória, sabe? Alguém fala, tá chovendo, eu falo, é mesmo. Como eu tenho 3 netos, eu posso dizer, está chovendo. Olha que rico, né? E sendo vó de 3 netos, né? Eu quero poder deixar um legado, né? Quando a gente fala sobre a diferença de herança e legado, herança é o que você deixa para alguém, legado é o que você deixa em alguém. E parte do nosso propósito é deixar marcas nas pessoas que estão perto da gente. Isso é o seu propósito. Marcas de amor, marcas de inspiração, marcas de uma vida de fé, sabe? Eu quero que os meus netos possam lembrar e falar, minha avó era uma mulher de Deus, ela era meia doidinha. A minha neta me fala isso, vovó ser meio doidinha, né? Ela tá na fase das histórias. E esses dias ela falou, vovó, eu quero que você me conte a história das princesas depois do casamento. E eu tô me sentindo assim uma escritora de série, assim, porque nós já demos 10 filhos para Cinderela, 7 filhos para Branca de Neve, e agora nós estamos na série Bela e seus filhos, já nasceu 1. E aí cada vez que a gente vai contar uma história, eu tô com uma folha, gente, no meu Criado Mudo, anotando tudo porque eu esqueço ela não. E aí eu tenho que contar. Então as nossas histórias começam assim: um dia depois do casamento de Cinderela e seu marido, eles acordaram, e aí é a hora que eu quero deixar marcas nela. Eu falo, eles leram a Bíblia juntos, eles oraram, eles entregaram a vida toda para Deus, e aí eu vou criando as marcas. Eu falei que eu acho que a minha neta vai lembrar dessa série toda das princesas após o casamento a vida inteira, porque nós estamos viajando nessas histórias. Tem dia que ela me liga, ela me manda mensagem, vovó, manda o áudio para eu ouvir antes de dormir um episódio. E aí eu começo no episódio de hoje, né? Bela vai ter uma surpresa. E aí a gente vai colocando, e nessas histórias a gente vai rindo. E ela fala pra mim, vovó, eu nunca vou esquecer. Ela tem 4 anos, gente. E tem sido um momento de deixar algo neles, porque nessas histórias eu coloco todas as considerações e percepções de mundo que eu quero que ela tenha. Teve um dia que eu tava lá com ela,
E ela começou a fazer coisas bem feias, assim. Ela acordou com a pá virada, ela empurrou o irmão dela, tudo que a gente falava, ela com 4 anos fazia uma cara de adolescente. Aí eu falava, gente, meu Deus, esse ser humano tem 4 anos, isso aí é fase de adolescência, gente, como assim? E aí no final do dia ela falou, vovó, você conta uma história? Eu falei, claro. E aí eu falei, bom, hoje eu vou falar pra vocês sobre uma princesa. Essa princesa não era muito conhecida, tipo Branca de Neve, não, porque princesas mal educadas, elas não têm um nome muito conhecido mesmo. E aí eu comecei a pôr nessa princesa mal educada todas as ações do dia. E eu comecei, você acredita que essa princesa, quando alguém falava uma coisa que ela não gostava, ela fazia uma cara feia, mais ou menos assim? Que era a cara do dia, ela já foi ficando desconfortável na cadeira. E aí depois, no final da história, sempre há um arrependimento, uma conversão, um crescimento, né? Como fazer. E no final da história ela falou, vovó, ora comigo, eu oro. E a gente... Mas eu sei que estou deixando marcas nela, sabe? A gente precisa aproveitar cada estação, cada fase, porque essas coisas são preciosas. E a gente está vivendo o nosso dia, sabe? Deixando de reconhecer. Eu fiz essa mesma prática repetida nesse momento, porque eu fiz isso com os meus filhos. Enquanto meu marido saía para viajar, eu li histórias da Bíblia para ele, do apóstolo Paulo. Eu falava, sabia que o papai é que nem o apóstolo Paulo, que viaja para falar de Jesus, trazendo significado para aquelas fases que a gente estava vivendo. Então, queridas, eu quero realmente encorajar o coração de vocês a olharem aquilo que Deus tem dado a vocês com carinho, sabe? Qual é a área de atuação que você tem hoje? Faça o seu melhor nisso, porque às vezes a gente está esperando ali a visibilidade, mas propósito não tem nada a ver com isso. É você ser fiel aonde o Senhor tem te colocado. Lá em Mateus 25, 21, a Bíblia fala, você foi fiel no pouco e sobre muito colocarei. E eu vejo quando há um ciclo saudável de Deus levantar pessoas para áreas específicas, você vai ver que aquela pessoa, ela deu um sim para Deus, para viver o seu secreto ali, não só de oração, de busca, de crescimento, mas também de uma prática naquela área que ela vai se tornar uma autoridade depois, primeiro vivendo, sabe, sendo exemplo. Eu lembro que uma vez eu estava lá na Lagoinha, em Belo Horizonte, num dos primeiros congressos das mulheres que teve lá. Eu acho que é o primeiro ou o segundo. Ou a gente foi em 44 mulheres. Quem que foi naquela excursão que nós fizemos? 44. Levanta a mão aí, deixa eu ver. Olha, temos algumas fiéis aqui na aventura de BH, que nós fomos, né, para lá. E eu lembro que teve uma das pastoras que ela falou assim, que ela queria tanto poder servir a Deus e ter, sabe, usar os dons, porque ela falou, eu sei que eu sou inteligente. Isso era o testemunho dela. Ela falou, eu sabia que eu era tão inteligente, que eu tinha o dom com as palavras, e eu queria poder falar para as mulheres, encorajá-las, mas Deus não me dava nenhuma chance. E os anos foram passando, e ela falou, mesmo sendo uma psicóloga que tinha um tempo de atendimento, eu dividi o meu tempo com o cuidado da minha casa, o cuidado dos filhos, o cuidado do marido. E ela falou que várias vezes, ela em alguns momentos da casa, ela falava, Deus, não é justo. Deus, olha para mim. Deus, eu quero viver o meu propósito, Senhor. Né? E ela falou que um dia ela estava no tanque. E aí estava lavando ali umas peças que precisavam que fossem esfregadas mais, entre meias sujas, outras peças. E ela falou que ela olhou para Deus e falou, Deus, me olha nesse tanque. Eu tô aqui desperdiçando o meu potencial, Senhor. Desperdiçando, eu queria tanto estar fazendo coisas mais nobres. E aí Deus falou com ela, enquanto você não tiver alegria no tanque, você não está pronta para o púlpito. E sabe, eu creio que isso é uma verdade para cada uma de nós. Se nós não formos aprovadas nesse lugar do ordinário, sabe, da fidelidade no nosso dia a dia, às vezes a gente está querendo aquele grande momento e às vezes não vai acontecer. E tem algumas pessoas que forçam esse lugar antes da hora. E assim como levanta, some, né? Porque precisa ter sustentabilidade esse lugar. É Deus sim que levanta. E eu sei que Deus tem planos de usar, né, muitas de nós aqui de formas tão distintas e maravilhosas. Mas vamos ser fiel para cada estação. Vamos com alegria fazer o nosso melhor. Porque já pensou nesse telão do dia do julgamento? Não estou falando que está na Bíblia. Vamos só considerar aqui na imaginação, ok? Mas vamos imaginar um dia você, aquele dia que é punk lá na sua casa. Que você acorda, tá tudo fora do lugar, e você tinha posto já uma parte que você tinha organizado, os filhos foram lá e bagunçaram de novo. E você tá naquele dia assim que você fala, Senhor, me ajuda. E aí, bem esse dia que você tá lá, descabelada, da TPM, maluca, é o dia que vai passar no telão. Pensa bem. Aquele dia que você chutou o cachorro, mandou as crianças para fora para você limpar a casa, trancou eles lá no quintal, que você fez aquelas coisas bem esse dia. Então, considerem
Fiquem espertas. Não vai falar que eu não avisei vocês lá naquele dia. Eu vou falar assim, se acontecer, eu vou fazer assim, ó. Eu te avisei, né? Então pede perdão desses dias e começa a sorrir, né? Eu vi também um dia um Reels que eu achei tão engraçado, que a moça falava assim, tudo que acontecia na casa dela, ela tocava uma música de princesa, e ela via o marido jogando a toalha no chão, daí ela falava, ele pôs aqui pra eu lembrar dele, daí ela erguia assim, aí ela ia em outro lugar, assim, tava lá, ai, que bom, vou poder fazer mais isso e fazia as coisas bem felizes. Eu falei, então que seja mais ou menos assim a nossa vida, né? Que o Senhor nos dê graça, que toque sempre uma musiquinha feliz, e você vai lá de novo, e lembra que você existe para a glória de Deus. Sabe, a fase que nós estamos trocando fraldas. Eu me lembro de acordar no frio em Guarapuava, quando o Israel nasceu. Gente, eu achava que eu não ia nem sobreviver, porque eu vim do interior de São Paulo, e eu lembro que eu chorava de frio, saía lágrima do meu olho. E eu lembro de eu trocando fralda no meio da madrugada, e eu levantava e falava, Senhor, é para a glória do teu nome. Essa fralda, sabe, esse serviço. Porque tem coisas que são tão difíceis para alguns momentos, mas em tudo a gente pode ter essa consciência, né? Que a gente está cumprindo o propósito pelo qual a gente foi chamado, né? Quarto, e eu vou falar, é 4 de 6, tá? Só para vocês não ficarem desesperadas. 4 de 6, consideração do propósito. Propósito e dor. O processo molda a missão. Né? Quando nós passamos por situações difíceis, às vezes a gente não é fácil encarar as tempestades. Mas a Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E se a palavra é verdade, quer dizer que nem tudo que a gente passa difícil é o que Deus planejou pra gente. Mas Deus permite que as tempestades cheguem. E nisso a gente pode ser trabalhado, moldado e passar para o próximo nível. Ou a gente pode ficar ali e ter que passar a mesma prova de novo. E, gente, é muito real isso. Sabe? Às vezes a gente tromba em algumas coisas. Se a gente permite vencer e passar, o vento chega de novo, você tira de letra, porque você já passou esse lugar, você já sabe como é que é, você confia, você entrega, você já... Mas quando você fica ali enroscado, sabe? O sofrimento só é postergado. Então, se você crê na palavra de Deus, você crê que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, se você crê, fala amém. Eu creio. Amém. Então, a gente vai ser aperfeiçoado na dor. Então, o propósito é dado, mas o processo é construído algumas vezes em meio às dores, né? Quando a gente via lá José sonhando, né, e se vendo em lugares de destaque, que lindo, o propósito dele era um lugar de liderança, mas tudo que ele teve que passar, o processo, não foi nada fácil. Então, ele passou lá pelas dores, pela rejeição, ele passou pela escravidão, por prisão, por tudo, para depois chegar naquele lugar que Deus tinha falado com ele em sonhos, que ele tinha se visto, mas o processo não foi fácil. E os processos, eles não podem ser pulados. Nos processos nós somos moldados, então a gente precisa entender isso. Sabe, às vezes a gente fica lá, por quê, Senhor, por quê? Lá no Salmo 105:19, a Bíblia fala assim, até o tempo em que se cumpriu a sua palavra, a palavra do Senhor o provou. Então, até chegar o momento que se cumpra alguma das promessas de Deus para nós somos provados por essa mesma palavra. Sabe, o Senhor vai olhar para nós e, sabe, a gente, em cada estação, nós precisamos permitir que nosso coração seja trabalhado e nós sejamos aperfeiçoados e a gente vá para frente. O processo revela o coração, né? Então, quando nós estamos vendo alguém passar ali, quando alguém pisa no nosso calo, a resposta que a gente dá fala muito sobre quem a gente é lá dentro, né? Então, tem gente que é tão crente que se alguém pisa, fala, aleluia, né? Já tem aquela resposta. Mas tem outro que você pisou, ele pisa de volta. E aí a gente precisa ver e entender, né, que os processos vai revelar que a gente tem lá dentro. Lá em Deuteronômio, no capítulo 8, no versículo 2, a Bíblia fala assim, lembra-te de como o Senhor teu Deus te guiou no deserto. E aí no final do versículo fala assim, para saber o que estava no teu coração. Nos desertos, o que está dentro do nosso coração é revelado, né? E a gente só vai colocar para fora aquilo que está lá dentro, né? Então eu falo, assim como ninguém pode dar aquilo que não tem, né? Quando a gente está passando por momentos difíceis, o que as pessoas fazem mostra quem elas são. E o que nós fazemos mostra quem nós somos. Então, às vezes, fala, eu estou falando mal porque falou primeiro. Não. Se ele fala mal, está mostrando quem ele é. Agora, o que você faz com as suas palavras revela quem você é, o que está dentro do seu coração. Então, lembre disso. Os desertos vão nos revelar o que está lá dentro. O caráter, ele sustenta o chamado. A missão, ela não pode ser cumprida na sua plenitude se o caráter não for trabalhado.
Infelizmente, a gente ouve histórias de homens e mulheres que caem continuamente, né, que trazem vergonha ao evangelho. E nós sabemos, a Bíblia fala, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Todos nós precisamos ser vigilantes, todos nós precisamos estar nesse lugar de entregarmos o nosso coração na presença de Deus, de sermos humildes, de buscá-lo, né, constantemente. Mas a gente precisa lembrar que o que vai sustentar o nosso chamado é o nosso caráter. Nós precisamos ser íntegras para com Deus, inteiras, né? Nós precisamos tomar cuidado quando algumas, raposinhas vão entrando ali no nosso coração, e a gente precisa administrar. Desde pensamentozinhos mundanos que vão entrando devagar, consideraçõezinhas, a maledicência começa às vezes a chegar perto, você começa a ficar confortável com comentários que não convém. Tudo isso são posturas que revelam quem nós somos por dentro. A Bíblia fala, não se assente na roda dos escarnecedores. A Bíblia fala sobre que aquele que tem controle sobre a sua língua governa todo o seu corpo. A Bíblia nos ensina que a gente precisa entender o nosso lugar dentro da estrutura familiar. Quando a gente vai lá para Tito, que fala, né, sobre as mulheres mais velhas ensinarem as mais novas, ali tem uma lista de posturas que eu e você precisamos adquirir na medida que nós caminhamos com Deus. De sermos sérias, de termos bom senso, de cuidarmos da nossa casa, de cuidarmos dos nossos filhos, de amarmos o nosso marido, né, de nós termos todos esses cuidados. E a Bíblia é recheada deles. O nosso caráter, ele vai sustentar, né, o nosso chamado. Então vamos cuidar de quem nós somos, mesmo quando não tem ninguém olhando, amém? O processo, ele gera autoridade espiritual. A Bíblia fala que a mesma forma que o consolo que a gente recebe, a gente vai poder estender aos outros. Tem algumas coisas que a gente pode falar à luz da palavra, à luz da maturidade, na medida que a gente vai vivendo, a gente vai convivendo com algumas coisas. Mas nunca uma mãe que nunca perdeu um filho vai entender realmente essa dor. Se ela passou por isso, isso muda tudo. E Deus, a Bíblia fala, o consolo que a pessoa teve, ela vai poder ser voz para outra pessoa. Esses dias eu estava pregando lá em Campinas, uma psicóloga cristã veio falar comigo, ela falou, eu perdi o meu filho. E hoje meu ministério é cuidar de mulheres que estão passando por esse luto. Ela falou, porque aquele lugar onde eu achei que eu não ia dar conta, que eu ia morrer, Deus falou, agora você levanta e deixa eu te usar para você ser um instrumento de cura para outras mães que estão vivendo aquilo que você viveu, e em mim você pode se levantar. Então é isso, a gente vai, né, poder ser usado por Deus com autoridade em coisas que nós enfrentamos e vencemos. É lógico que quando eu posso vir sem ter tido experiência sobre algo e ensinar o que a Bíblia diz, mas vocês reconhecem que quando vem uma pessoa aqui com um testemunho numa área específica, a gente é muito abençoado quando a pessoa tem autoridade naquela área. Eu me lembro as primeiras vezes que nós encontramos o pastor Getúlio, e a gente viu ele se movendo com libertação, e eram cenas de coisas que eu nunca tinha visto nada parecido, e eu fiquei muito chocada de ver tantos demônios e tudo aquilo. E eu lembro de perguntar para ele, eu falei, pastor, que pesado que deve ser o teu ministério, né? Porque você viaja fazendo isso, né, em tantos lugares. A gente tem um culto uma vez a cada 6 meses com você aqui vendo isso, mas você vê isso quase todo dia. E é um lugar de luta que a gente sente depois um cansaço até no nosso corpo. É uma realidade tão difícil. Eu falei, o que te motiva a continuar, tendo a mesma paixão de cumprir esse chamado? Ele falou, porque um dia era eu o aprisionado. Eu sei o que é estar nesse lugar onde os demônios, te colocam no lugar de limitação, de cegueira, de doença. E eu fiquei, uau. Ele falou, eu fui as pessoas que muitas vezes eu descrevo na minha palavra, né, enquanto eu estou falando sobre condição de pessoas, eu era esse homem. Por isso que hoje, né, quando eu vou, eu me lembro de onde eu saí. Eu me lembro do que é estar aprisionado, e eu vou com muita vontade para ver pessoas livres. Então, o lugar onde Deus nos permite, a história que Deus nos permite viver, né, vai ser um lugar de autoridade. A quinta consideração de 6, quase acabando, firme, continue com cara que vocês não estão com sono, vai lá todo mundo sorrindo, dando glória, aleluia, vamos lá, estamos quase, né? Nós devemos florescer aonde nós somos plantadas. Lá no Salmo 1, primeiro, no versículo 3, a Bíblia fala que nós somos como árvores plantadas junto aos ribeiros, né? E não importa aonde Deus nos coloque, desde que a gente esteja perto do ribeiro, das águas que trazem vida, né? Que as nossas raízes possam achá-la, tá tudo bem. Não importa se a gente estiver ali, e nós sabemos quem são essas águas que nós precisamos estar conectadas. Então, em cada estação, estando plantada onde Deus, né, tem nos colocado com essa consciência que a presença dele vai ser buscada intencionalmente e intensamente, nós vamos florescer, vamos frutificar para a glória de Deus.
A sexta consideração, né, nós devemos nos posicionar. Nos posicionar dentro dessa verdade. Se você crê que você é filha de Deus, que você é amada por Deus e que a estação que você está vivendo, você pode cumprir o teu propósito, né? Sendo ali alguém que traz glória para o nome do Senhor. Então se posicione nisso. Não deixe o diabo te envergonhar, né, com os testemunhos por aí. Eu sei que é um desafio para todas nós mantermos essa vida ali de busca e termos ações que glorificam o Senhor, mas isso tem que ser o nosso estilo de vida. Quando a gente erra, né, aquele dia que você está nervosa, que você acaba falando num tom errado com o seu esposo, com o seu filho, glória a Deus pelo tal do perdão, não é? 70 vezes 7, né, que se renova e se renova e se renova. Glória a Deus, vamos todo mundo aqui, tudo crente. E aí, quando a gente erra, a gente pede perdão, mas a gente se posiciona nesse lugar, né? Vamos permitir os processos de Deus. Vamos entender que propósito não é só aquilo que nos coloca no holofote ou na visibilidade, mas na nossa individualidade, ali dentro dos nossos lares, nós podemos ser, né, esse instrumento poderoso de Deus. E eu creio que, se você tem sentido algum desafio também de dar passos maiores na hora que Deus te chama, né, que você tenha graça para corresponder e ser fiel. Mas eu quero muito te encorajar a olhar para o teu campo de ação com muita alegria. Eu creio que o Espírito Santo nessa noite, ele quer tocar os nossos corações, né? Se você às vezes estava como algumas pessoas que já falaram comigo, pastor, o que Deus sonha sobre mim? Deus sonha que você se sinta amada todos os dias. Deus sonha que você possa ter vida abundante dentro da estação que você está, aonde Ele tem te colocado. Deus sonha que você possa ser uma pessoa aleluiada, uma pessoa que ria, sabe? Realmente que olha para o futuro e sorri, como diz Provérbios 31, porque você não tem com o que se preocupar, porque tem um Deus que cuida de você, né? O que Deus sonha para você são coisas tão especiais e Deus tem essa comunhão, Deus tem esse lugar para você hoje, né? Então eu quero convidar você. Tem um texto da Bíblia que tá na minha Bíblia, ele tá pintado, ele está ilustrado, ele tá, porque eu gosto, além de colorir tudo a minha Bíblia, eu desenho do ladinho, assim. Eu gosto de desenhar, fazer coisas para eu lembrar onde estava escrito, né? E esse texto, todas as Bíblias novas que eu pego, eu desenho ali um garfo e um copo. Vocês sabem já qual é? Quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, faça tudo para a glória de Deus. Está lá em 1 Coríntios 10, 31, né? E eu quero que você se lembre que nós existimos para a glória de Deus. O propósito das nossas vidas é glorificar a Deus. Desde as coisas mais intuitivas, instintivas, como comer e beber, né? Essa necessidade é tão fácil a gente sentir. A Bíblia fala que desde o teu comer, do nosso beber, até todas as nossas demais ações, que seja tudo para a glória de Deus. Então, eu e você estamos cumprindo o propósito para o qual nós existimos, quando nós estamos glorificando a Deus com as nossas vidas. Eu quero convidar você a ficar em pé comigo. Eu coloquei aqui algumas perguntinhas que eu queria que você fizesse para você mesma nessa hora, em silêncio, aí dentro de você. São só 3. Eu tô olhando algumas assim com uma carinha de cansada aí, que o Senhor te renove nessa hora. Eu sei, hoje é sexta-feira, né? E eu sei que foi tão corrido, e glória a Deus por você estar aqui. Sabe, é tão feliz, como a Adri falou, aquece o nosso coração. Porque, como vocês, a gente também cuida de filho, cuida de... Eu não filhos mais, nem netos, 3 que estão longe no momento. Mas a gente tem as nossas tarefas, os nossos corres, os nossos desafios. Mas é tão lindo ver como as mulheres têm um coração tão com fome de Deus, né? Olha quantas de nós aqui. E eu pensei, a reunião vai estar assim hoje, cheia, não, umas 5 aleluiada, bem ali, de mãozinha dada, orando. E eu fiquei surpresa. Eu falei, gente, as nossas mulheres são demais mesmo, assim. Glória a Deus por cada uma de vocês, né? Mas nessa noite eu quero convidar você a responder essas coisas aí, você e o Senhor, né? Onde eu posso ser resposta hoje? Então eu quero que você olhe com carinho para o seu campo de atuação. Quem são as pessoas que estão à sua volta? Quem são as pessoas que os teus braços tocam, que as suas palavras tocam? Quem são as pessoas que você pode ser uma testemunha do amor de Deus? Né? E eu quero que você vá pensando e já vá falando com Deus. Senhor, eu sei que eu existo para a glória do teu nome. Não me deixa, Senhor, desperdiçar as oportunidades de ser uma testemunha de quem tu és na vida dessas pessoas, começando no interior da minha casa. Que eu possa ser uma testemunha eficaz, Senhor, de quem tu és, um Deus que transforma,
um Deus que nos capacita, um Deus que nos leva a viver além de todo o conhecimento natural adquirido pela simples alegria e prazer da comunhão com Teu Espírito, porque o Senhor nos ensina acerca de todas as coisas. O Senhor nos leva além do que a nossa capacidade natural, de fato e de verdade, Senhor. Obrigado, Deus, porque há pessoas que estão à nossa volta, que nós podemos realmente tocar com Teu amor. Nós podemos olhar com olhos de fé e profetizar sobre essas pessoas, que elas também possam viver o Teu sonho para cada ser humano, que é de dar glória, realmente glorificar o nome do Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Agora a segunda pergunta que eu quero que você pense: o que Deus tem colocado em minhas mãos? Eu vejo que às vezes Deus nos presenteia com uma família, e a gente orou tanto às vezes para ter uma família. Eu lembro que quando eu me converti eu tinha 15 anos e eu participava do grupo de jovens, e a oração mais feita pelas irmãs era: Deus, me dá um marido. Deus, me dá um marido. Um dia, eu sempre gostei de desenhar, eu desenhei um caminhão cheio de homens. Eu falei: irmãs, eu sinto que Deus vai trazer. Olha, a resposta da oração vai ser assim: vai chegar um caminhão de homem aqui na porta da igreja e vai descer, porque o que vocês mais orar, a gente deu risada juntas, né? Mas quantas de vocês já foram lá no grupo de homens, a mulher que ficou pedindo: Deus, me dá um marido? Aí Deus te dá, e depois você fica reclamando do teu marido, que você pediu tanto. Sabe, eu sei que tem maridos que são desafiadores, mas existe uma cooperação e um lugar de ação onde a gente possa ajudar o crescimento desse marido para que ele se torne o que Deus tem sonhado sobre ele. Não é a nossa responsabilidade, mas o Senhor nos chama de auxiliadoras idôneas. E eu não sei se vocês já foram ver o que significa idôneas, mas significa aptas, capacitadas. O Senhor não nos colocou ali só para a gente encher o picuá. Vocês conhecem essa expressão? Minha avó dizia isso. Encher o picuá é você colocar o homem no seu ponto limite de estresse. Nós não somos ajudadoras para colocar o nosso marido no lugar de limite do seu estresse. Nós somos ajudadoras idôneas. Deus nos dá não só, sabe, a percepção das situações, mas Deus também nos dá a inteligência de como cooperar. Nós somos tão tolas algumas vezes, e é por isso que a Bíblia fala que a sábia, ela edifica. E eu já vi algumas feministas citando Bíblia, olhando para esse versículo com menosprezo. E meu coração dói muitas vezes. Porque algumas pessoas que já estiveram no nosso meio, elas muitas vezes tiveram experiências ruins também, e elas saem distorcendo aquilo que jamais poderia ser distorcido. Sabe, porque eu olho que, às vezes, em nome do nosso conforto, a gente não olha para a Bíblia da forma correta. As leis de Deus, elas são boas. Elas são para o nosso bem, para a nossa saúde. E quando Deus fala que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, não é para a gente olhar e falar: mas e o tribufu que está lá em casa? E aquele desafiador? E aquele ogro? E aquele... Gente, você que escolheu. Você que escolheu quem que você queria casar. A menos que alguém aqui teve um casamento arranjado, foi tu que escolheu, mulher. Agora, quando te falaram, você não escutou, né? Teve algumas aqui que foram avisadas. Eu sei, mas casou do mesmo jeito. Agora é a hora de fazer a tua parte, de ser a ajudadora idônea, apta, né? E eu não estou falando aqui, eu sei que tem histórias e histórias, tem situações e situações, mas de uma forma geral, nós podemos cooperar para o crescimento se a gente entra nesse lugar de acionar e usar as ferramentas que nós temos. Você orou tanto por filhos, e agora eles estão deixando você de cabelo branco, da glória. Sabe, eu vejo que Deus usa todas essas coisas para nos aperfeiçoar. E eu tô falando isso porque é o que o meu coração crê. Cada fase da vida são oportunidades que nós temos de deixar o nosso egoísmo, de deixar o nosso orgulho, de sermos humildes, de entrarmos nesse lugar. Quando a gente já criou os filhos, né, e eu sempre falava: quando os meus filhos crescerem, eu vou comprar tudo clarinho. Meu sofá vai ser clarinho, meu chão vai ser clarinho, meu tapete vai ser clarinho. E assim que o Israel casou, eu fui lá, comprei um sofazinho. Cabe, assim, são 2 lugares, assim, meu pro Lu, pensando, falei: agora é nós. Mas ele é estendido, cabe 4 apertado, mas ele é cinza claro. Comprei um tapete mais clarinho, nasceram os netos. Hoje o meu sofá cinza clarinho, depois de muitos processos de limpeza caseira, com bicarbonato, vinagre, a gente já fez. Ele é um cinza clarinho, manchadinho, assim, já tipo aquela alegria, eu já abri mão, falei: tá tudo bem, sabe, tá tudo bem, porque é sujinho, meio encardidinho, meio limpo, tá, gente, mas já meio assim, marcado pela existência dos netos, aquele sonho, já passou,
tá tudo bem, né? Mas a gente em cada fase, sabe? A gente pede por isso, Deus nos dá chances em cada momento de ser esticado. Porque a gente vai pensar, o que vale mais? Um sofá impecável de revista, uma casa cheia de alegria com os netos correndo para todo canto, gente. Os netos, a alegria, estar rodeado, sabe? Tem coisas que valem mais que outras. A última pergunta: estou sendo fiel no meu chamado atual? Eu estou vivendo com fidelidade a estação na qual eu estou inserida hoje? E aí eu quero que vocês deem uma nota para vocês mesmos. E eu quero que a gente possa orar juntas. Eu não vou fazer um apelo para vocês virem aqui na frente, porque senão eu ia fazer todo mundo sair e vir. Porque eu sei que não tem ninguém aqui nota 10. Então, 9.8 para baixo. 9.9 também pode ficar quietinho e orar por nós. Levanta a mão e ora. Mas se for 9.8 para baixo, a sua nota, já vamos orar juntas, todas nós. Amém? Eu sei que o altar é o lugar que a gente derrama o nosso coração. E se você quiser vir, até pode. A gente está na presença do Pai. Mas eu queria que todas nós pudéssemos fazer uma oração. Para que o Senhor, o Espírito Santo, Ele nos trouxe aqui não para a gente sair aqui debaixo de um peso, mas pelo contrário, todo esse tempo que o Senhor tem dirigido vocês, eu sei que essa leitura desse material vai produzir coisas em vocês, assim como quando vocês leram sobre a Divinamente, eu ouvi tantos testemunhos e vocês puderam ser transformadas, e eu sei que Deus vai alinhar muitas coisas dentro de vocês, acerca daquilo que vocês nasceram para ser. E nessa noite eu quero que a gente possa ficar nesse lugar, avaliando, falando: Deus, me deixa sair daqui motivada para acertar mais. Então, não trazendo um peso. E que a gente, não quero que vocês saiam daqui: nossa, como eu sou um ser horrível. Olha só, eu sou essa reclamona. Eu sou essa pessoa. Não, eu quero que você saia daqui, glória a Deus. Eu quero que você saia daqui que nem um búfalo fazendo... Agora eu vou acertar, né? Agora ninguém me segura, agora eu vou para glorificar a Deus, né? Eu lembro que uma época que a gente estava ministrando as crianças sobre isso, sobre a gente, né, glorificar o nome dele, e a gente cantou muito uma música com as crianças que era glorificador, eu sou glorificador de Deus. Então você não é um liquidificador, é um glorificador, ok? E que você seja uma glorificadora de Deus em cada dia, em cada ação, e você cumpra o teu chamado na estação que você está. Vamos orar juntas? Senhor, eu quero te agradecer por a vida de cada uma das mulheres. Eu repreendo o diabo nessa hora, que possa trazer qualquer peso de acusação. Eu declaro que toda frustração em relação ao chamado, que todo lugar de abatimento, toda paralisia, Senhor, eu declaro que se encerram nessa hora em nome de Jesus. Eu declaro todo o ataque das trevas roubando a alegria das tuas filhas, realmente que caia por terra agora, em nome de Jesus. Eu quero declarar que nós cantamos nessa noite que há poder no teu nome, Senhor, para quebrar cadeias, e eu creio nisso. E nessa noite eu quero declarar quebrada todas as cadeias do medo. Eu quero declarar quebrado todas as feridas. Eu quero que cesse as dores de toda comparação, de toda experiência negativa que elas têm tido quando elas se levantam para ser aquilo que elas foram chamadas para ser. Em nome de Jesus, Pai, eu quero declarar que cada mulher aqui presente nessa noite possa sair daqui encorajada pelo Teu Espírito Santo. Vem, Senhor, sobre nós. Eu declaro que elas possam ter a identidade delas visitada pelo Senhor e fortalecidas no Senhor. Que independente dos títulos ou do lugar que elas são colocadas hoje, elas possam entender quem elas são. Que elas possam ter uma resposta de fidelidade, de intensidade no seu dia a dia, sendo fiel, Senhor, nessa questão que todas nós somos chamadas de glorificarmos o Teu nome, de vivermos para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridas, vocês recebem essa palavra nessa noite?